Olá a todos, muito boa noite. O tema de nossa aula de hoje é sobre a prescrição. O que vem a ser a prescrição? A prescrição é um instituto previsto no Código Civil. Ele tem influência na aquisição de direitos e na aquisição e na extinção desses direitos no que tange a possibilidade da pessoa pleitear esses direitos. Então, a prescrição ela pode ser conceituada com a perda do direito de ação, ou seja, é a perda da possibilidade que eu tenho de pleitear o meu direito previsto no Código Civil perante o Poder Judiciário. Então, este é o conceito de prescrição. É um instituto que tem influência na aquisição e na extinção de direitos com relação ao decurso de tempo. Ele interfere, obviamente, nas relações jurídicas realizadas entre as pessoas, fazendo com que o direito da pessoa pleitear o reconhecimento de um direito, de uma situação perante o Poder Judiciário, desapareça em relação ao decurso de tempo. Em outras palavras, a prescrição pode ser conceituada de forma simples como a perda do direito de ajuizar uma ação para que seja reconhecido um direito. A prescrição é considerado, obviamente, um meio de defesa, né? Ou seja, é uma forma de quem está devendo alguma situação, alguma obrigação, possa se defender em um processo judicial para que a ação seja extinta, né? A ação em que se pleiteia o reconhecimento de um direito seja extinta e faça com que o devedor de uma relação jurídica ele não possa pleitear aquilo perante o Poder Judiciário. Então, a prescrição, um exemplo de uma prescrição seria a partir do momento que eu cobro uma dívida perante o Poder Judiciário, só que essa dívida já passou o prazo dessa dívida. Eu não posso mais cobrar essa dívida judicialmente porque eu deixei transcorrer muito tempo do prazo. Esses prazos depois vamos ver daqui a pouco quando falarmos de classificação. O que eu quero que vocês entendam a princípio é que a prescrição é a perda do direito de ação, a perda do direito de ajuizar uma ação em relação ao decurso do tempo. A pessoa deixa passar muito tempo para pleitear este direito judicialmente e aí, consequentemente, ela perde o direito de, do reconhecimento deste direito perante o Poder Judiciário. E a prescrição é considerada um meio de defesa, é uma forma do devedor se defender para que seja extinta a ação que se pleiteia o reconhecimento de um direito subjetivo. Lembrando que direito subjetivo é o direito individual de cada um de nós que tem subsídio no direito objetivo, que é aquele direito posto, o direito objetivo que está na lei. O direito subjetivo ele é individual. O direito objetivo ele é abstrato. Isso vocês estudaram em direito, em introdução ao estudo do direito no primeiro semestre. Lembrando que a prescrição sempre deve ser arguída, deve ser alegada em um processo judicial. E o reconhecimento da prescrição, ela não é automática, ela depende de uma decisão do juiz. Tá? Então, este é o conceito de prescrição, a perda do direito de ação, de reconhecimento de um direito subjetivo perante o Poder Judiciário. Este reconhecimento da perda do direito de ação ela é feita por uma decisão do juiz, uma decisão do Poder Judiciário. Como se classifica a prescrição? O Código Civil classifica a prescrição de duas formas. A prescrição ordinária, também chamada de prescrição comum, e também a prescrição especial, que são as regras especiais, as regras extraordinárias de prescrição. Primeiro, prescrição ordinária ou prescrição comum. A prescrição ordinária é a regra geral prevista no Código Civil. O artigo 205 do Código Civil dispõe de quando a lei não colocar um prazo específico de prescrição,
o prazo, a regra geral é de 10 anos. Então, se a lei não especificar qual que é o prazo de uma determinada de uma determinada ação para reconhecimento de um direito, regra geral é a prescrição ordinária, 10 anos. Então, se a lei não determinar que um determinado direito para ser reconhecido perante o Poder Judiciário não tem um prazo específico, segue a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que determina que o prazo prescricional ordinário ou prazo prescricional comum é de 10 anos. Quando não houver o prazo específico na lei, né, seja no Código Civil, seja em qualquer outra legislação, o Código Civil determina que aplica-se a prescrição ordinária, ou seja, a pessoa tem o prazo de 10 anos para entrar com uma ação para que seja reconhecido um direito subjetivo que ela pretende que o Poder Judiciário dê essa chancela, dê este reconhecimento. A prescrição especial, por outro lado, ela ocorre para os casos em que a norma estipula uma regra especial, uma regra, um prazo menor do que o prazo de 10 anos. Então, a prescrição especial, né, também chamada de prescrição extraordinária, né, ela ocorre nos casos em que a lei estipula um prazo menor do que os 10 anos. Então, a regra geral, prazo de 10 anos. A regra especial são prazos menores do que 10 anos e a lei vai estipular para cada tipo de ação um prazo prescricional. Lembrando que esse prazo prescricional é, na bem da verdade, o tempo que a pessoa tem para requerer judicialmente o reconhecimento de um direito. É o conceito de prescrição que vimos agora há pouco. Então, onde estão as hipóteses de prescrição especial previstos no Código Civil? Estão no artigo 206 do Código Civil. E aqui a gente vai ver alguns exemplos de prescrição especial que estão previstos no artigo 206 do Código Civil. Então, o artigo 205 do Código Civil prevê a prescrição comum, a prescrição ordinária, prazo de 10 anos. Então, se a lei não estipula um prazo para a parte pleitear o reconhecimento de um direito no Poder Judiciário, aplica-se a regra geral. Mas temos que ver a prescrição especial, que são as regras específicas. O primeiro exemplo que vamos ver é a prescrição anual, prescrição de um ano. Então, por exemplo, o Código Civil determina que as ações em que são pleiteados o reconhecimento, né, ou são pleiteados direitos do segurado contra o segurador, então um seguro de carro, um seguro de imóvel, por exemplo, essa prescrição essa ação deve ser exercida do segurado contra o segurador no prazo de um ano. E se o segurado não ajuizar a ação nesse prazo de um ano, ele perde o direito de ação. Então vamos lá. Houve uma batida de carro, né? O segurado aciona o seu seguro para pleitear ali o reconhecimento, né, do direito previsto no contrato de seguro. A seguradora fala que não vai cobrir, que é caso de excludente de cobertura. Por exemplo, ela fala que, na verdade, o carro não foi batido, e ele mesmo bateu no próprio carro para conseguir a indenização, é um exemplo. Né? Um outro exemplo que a batida foi ocasionada por... o dano no carro não foi ocasionado por uma batida de carro, mas sim por um evento da natureza. Né? Essa negativa da empresa seguradora para com o segurado, houve aqui a possibilidade do segurado, né, do cliente da seguradora, entrar com uma ação judicial contra a seguradora para que o juiz reconheça o direito de que ele, segurado, detém a possibilidade de receber a indenização que está previsto no contrato de seguro. Então, se a seguradora nega o direito de seguro, se a seguradora nega ao segurado o direito de pleitear, de receber a indenização,
o segurado, o cliente da seguradora, tem a possibilidade de ajuizar a ação contra a seguradora para que o juiz determine que a seguradora cumpre o contrato seguro. Então, nesse exemplo que eu dei, se a seguradora negar o seguro, o segurado tem a possibilidade de ajuizar uma ação contra a seguradora para que o juiz reconheça esse direito de indenização ao segurado. Ele tem que exercer este direito no prazo de 1 ano. Então, aconteceu ali o acidente, né? Aconteceu ali o sinistro, e houve a negativa por parte da seguradora. A partir dessa negativa, conta-se o prazo de 1 ano para a seguradora, para que o segurado ajuize uma ação para pleitear aí essa indenização. Se ele perder este prazo, se ele ajuizar a ação 1 ano e 1 dia depois do prazo previsto no artigo 206 do Código Civil, que é a prescrição anual, a ação está prescrita, ou seja, o segurado vai perder o direito da indenização, perder o direito de ser reconhecido judicialmente a indenização, porque ele perdeu o prazo para ajuizar o seu processo. Então, a prescrição anual acontece quando, um exemplo, né, o segurado ele não ajuiza a ação contra a seguradora no prazo aí de 1 ano, a contar, obviamente, da negativa, a contar da negativa da seguradora em cumprir o contrato de seguro. Então, esta é a primeira prescrição, que é chamada prescrição anual, e aqui temos um exemplo da aplicação da prescrição anual. O segundo exemplo é a prescrição bienal. A prescrição bienal, como o próprio nome diz, é a prescrição de 2 anos. Então, para, por exemplo, ações que tratam de prestações alimentares, né, eu tenho aqui o prazo de 2 anos para ajuizar a ação. Ação de pensão alimentícia, a prescrição bienal. Então, venceu a pensão alimentícia, venceu a prestação no dia 21 de março de 2020, por exemplo. Né? E o pai ou a mãe que tem a obrigação de pagar os alimentos não paga os alimentos, o alimentado, né, a criança, ela tem o prazo de 2 anos para ajuizar a ação. Lembrando que o menor exerce o seu direito perante um representante legal. Né? Então, para as ações de prestação alimentar, ou seja, para as ações de prestação de pensão alimentícia, o prazo prescricional é de 2 anos contados da data do vencimento. Então, venceu a pensão alimentícia, há o prazo bienal, ao prazo de 2 anos, para que seja ajuizada essa ação, cobrando essa pensão alimentícia vencida. E se não for pago essa pensão alimentícia vencida, a possibilidade desse ajuizamento da ação. E se o alimentado, né, quem recebe ali a pensão alimentícia, não ajuiza essa ação neste prazo de 2 anos, ele perde o direito de ação pela aplicação da prescrição bienal, prescrição de 2 anos. Próximo, prescrição trienal. Para a prescrição trienal, ou seja, de 3 anos, né, temos o exemplo de ações que tratam de aluguéis de prédios urbanos. Então, toda ação de aluguel de imóvel prescreve em 3 anos. Então, venceu ali o contrato de locação e ficou 3 meses de aluguel não pagos. O locador tem o prazo de 3 anos para entrar com a ação, cobrando aqui os aluguéis que não foram pagos durante a locação. Passou esses 3 anos, a ação está prescrita. Não há mais possibilidade de ajuizamento de ação, cobrando esses aluguéis que não foram pagos. Tá? Então, a prescrição trienal é aquela prescrição aplicada, né, para as ações que tratam de aluguéis de prédios urbanos. Aqui a gente não está falando de aluguel de imóveis, aluguel de carro, por exemplo. Não. A lei é bem clara que
A prescrição trienal somente se aplica para as ações que tratam de prédios urbanos, ou seja, residências, tá? Apartamentos, é, salas comerciais, prédios comerciais, enfim, toda locação de bens imóveis, a prescrição para ajuizar a ação que trata desses contratos de aluguéis é o prazo trienal de 3 anos, conforme prevê lá o artigo 206 do Código Civil. Com isso, então, encerramos a aula de hoje. A gente viu viu o conceito de prescrição, vimos o início da classificação da prescrição, né? Então vimos o conceito de prescrição, que é a perda do direito de ação, perda do direito de pleitear no Poder Judiciário um direito subjetivo da parte, né? Vimos também que a prescrição é uma matéria de defesa, ou seja, quem está devendo numa relação jurídica, ela argue a prescrição, ela alega a prescrição para que a ação seja extinta e, obviamente, a obrigação também seja extinta, né? E vimos também o início aí da classificação da prescrição, né? Que ela pode ser classificada em prescrição ordinária ou comum e prescrição especial. E vimos aí as três primeiras, né? A prescrição bienal, a prescrição bienal e a prescrição trienal. Na aula que vem, iniciaremos por prescrição de 4 anos. Depois temos a prescrição quinquenal e as exceções da aplicação da prescrição. Gostaria de pedir sempre a todos que frequentem as aulas do Microsoft Teams, respondam aos questionamentos feitos em aula e estou sempre à disposição de todos para quaisquer tipos de esclarecimentos. Bons estudos a todos e até uma próxima oportunidade.